Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um episódio de Feedbacks. Sim, rapaziada, pra quem acompanha a gente pelas redes sociais, viu que eu, Thiago, tinha aberto uma caixa de perguntas nos stories do Insta da Rádio Oslo, pra que você respondesse o que você quisesse. Sim, vocês ouvintes podiam escrever o que vocês quisessem. Se você perdeu, paciência, mas se você escreveu, muito obrigado, porque assim você garantiu mais conteúdo aqui no feed da Rádio Oslo. E o previsto era que esse episódio saísse até antes, né? Faz aí acho que 2-3 semanas que eu abri essa caixa de perguntas, mas adivinha só, gente, com esse tempo frio eu acabei ficando doente. Nossa, que novidade, né, Thiago doente? Mas até que demorou esse ano pra eu voltar a ficar doente. E é foda, cara, porque a gente nunca sabe o que a gente tem, se é Covid, se é sinusite, se é bronquite, não sei o que. Eu sei que eu tava mal, eu ainda não tô 100%, é capaz de alguns momentos aqui a minha voz falhar, mas tá tudo bem, tá, gente? Não tô 100%, mas tô bem o suficiente pra gravar e acho que é o que importa, tá? Até porque eu imagino que você que respondeu essa caixa de perguntas tava ansioso pra ouvir nossa resposta, assim que chega de enrolação e vamos então pro episódio de hoje. E a gente começa com um comentário do usuário, do ouvinte 24 Premier League. E eu fico aqui me perguntando do que será que se trata essa página no Insta, né? Mas bom, eles perguntaram o seguinte: o que é essa Rádio Oslo? Vocês falam sobre o quê? Olha, 24 Premier League, a Rádio Oslo é uma rádio fictícia da cidade fictícia de Oswaldo Lopes. A gente só chama Rádio Oslo porque Rádio Oswaldo Lopes ia ficar muito grande, né? Então a gente meio que deu uma encurtada aí. E agora eu tô tendo memórias da guerra do primeiro episódio que eu gravei aqui, fazendo essa mesma explicação, mas a proposta da Rádio Oslo é de ser uma rádio diversa, trazer vários tipos de conteúdo a fim de entreter os moradores de Oswaldo Lopes. Então a gente tem inúmeros quadros aqui pela rádio, se eu não me engano são 21 agora, e entre esses quadros a gente tem o Quem Sabe Mais, que é o carro-chefe aqui da Rádio Oslo, em que a gente tem um rádio quiz show com perguntas e respostas, esquema de quiz, né? Essa temporada, inclusive, eu tô devendo a conclusão dela. A gente teve o formato da última temporada, da quinta temporada, né? Da temporada passada, era de confrontos diretos e a gente meio que empacou ali nas quartas, mas eu estou me planejando pra gente voltar. Já tô pensando em perguntas aí pro caderno de perguntas, que é o mais importante, né? A gente ter pauta, perguntas e rodadas bônus pra estar realizando com os nossos convidados. E já tenho em mente também, já tenho meio que acertado com todo mundo que falta participar. A gente já tem pessoas classificadas, né? A Lelê e a Heloísa já estão classificadas para semis. Faltam os outros dois competidores também se classificarem, né? A gente tem mais 2 rodadas de quartas de final para ir, por fim, começar as semis. Mas não tem um prazo ainda, tá, gente? De qualquer forma, além do Quem Sabe Mais, a gente tem os recados rápidos que vinham como intuito de trazer recados rápidos. Eu não sei porque eu trouxe esse quadro, ele é meio irrelevante. Mas a gente também tem um episódio de feedbacks, igual esse aqui, em que a gente responde perguntas dos nossos ouvintes. A gente tem esse contato mais direto. A gente tem episódios de Asmir, né? Que é bomba aí, tem páginas, tem produtores de conteúdo que só se usam de gatilhos, de sons. Fazer um Asmir rápido aqui. A gente tem o Asmir reverso, que é o oposto, né? Enquanto o Asmir a gente tem som sutis, o Asmir reverso dedo no c... gritaria, não tem outra maneira de dizer. Mas também temos o Rádio Oslo Entrevista, em que a gente entrevista pessoas, e o Rádio Oslo Profissões, que é meio igual ao Rádio Oslo Entrevista, mas enquanto na entrevista a gente fala sobre o projeto das pessoas, né? Igual o Projeto Drama, o Saída de Emergência, o Marcondes, né? Como que ia ser... se bem que ele meio que já era um pouquinho de produção de conteúdo, mas tá, né? O Marcondes é o Marcondes, né? Enfim, já no Rádio Oslo Profissões a gente fala da profissão, né? Não necessariamente de algum conteúdo
conteúdo específico, senão da profissão que essa pessoa exerce. E eu já estou com plano de trazer mais gente aqui para falar sobre suas profissões. Mas bom, além disso, a gente tem um boletim diário, que faz tempo que não tem episódio, é verdade, mas seria para trazer notícias diárias aqui de Oswaldo Lopes. A gente tem um episódio de resumo, que a gente resume, faz meio que uma análise, né? Uma resenha crítica sobre alguma obra. A gente tem também os episódios de retrospectiva, em que a gente faz a retrospectiva do ano da Rádio Oslo, não do ano em si, né? Senão que o ano dentro da Rádio Oslo. A gente tem um episódio de GPT, em que a gente usa o chat GPT, a gente produz conteúdo a partir de inteligências artificiais, né? O chat GPT funciona assim, pelo menos inicialmente, né? Os ouvintes davam sugestões de coisas para eu perguntar pro chat GPT e eu fazia uma interação ali com a resposta do chat GPT, dependendo, ambientava, sonorizava, né? O boletim dos campeões é mais em que a gente faz cobertura das principais competições europeias. A gente foi o último carro-chefe, por assim dizer, aqui do canal, né? A gente só trazia episódio de boletim dos campeões. Também temos o Rádio Oslo Indica, com sugestões, com indicações de séries, enfim, meio que voltou para séries, mas depois a gente trouxe outras mídias, né? Mas a ideia é trazer mídias que não estão no hype, né? O que a gente sente que mesmo não estando hypadas e tal, merecem indicações. Além de outros quadros, né? Esses são aqui só alguns dos quadros. Se você ficou curioso, 24 Premier League, acesse nosso feed, tanto pelo YouTube como pelo Spotify, para verificar todos esses quadros aí. Tem bastante coisa bacana aqui, tá certo? O ouvinte JD Minuzzi, que eu não faço ideia de quem seja, piscadinha, piscadinha, sugere: eu tenho uma sugestão de quadro. O Grito de Munch. Olha, realmente é um baita quadro. E eu não sei se você fez de propósito, mas eu descobri aqui que o pintor dele, o Edvard Munch, né, é norueguês. O cara é norueguês e na verdade é uma série de quadros. Eu achei que era só um. Fica aí a curiosidade também, né? Além de... Eu acho que você fez esse paralelo porque o nome da rádio é Oslo e a gente tem o mesmo nome da capital da Noruega, e o Grito de Munch também é norueguês. Enfim, e não é só um quadro, senão uma série de 4 pinturas desse pintor aí, o Edvard Munch, que eu com certeza sabia quem que era antes de abrir o microfone aqui para gravar. Mas uma última curiosidade, o nome do quadro em norueguês é Skrik. Incrível. Baita, não sei se foi piada, se foi realmente sugestão, enfim. O JD Minuzzi, que eu com certeza não conheço, às vezes não entendo o humor dele. Mas bom, além disso, ele também fez uma pergunta. Quero saber qual o teu bombom favorito daqueles da caixa de bombom e o que tu nunca pegava. Cara, favorito é difícil de dizer, até porque eu também não tenho uma marca favorita. Eu gosto tanto de bombons da Nestlé, como da Garoto, como da Lacta. Inclusive, paga nós. Mas, eu não sei, realmente não sei dizer qual que é o meu favorito. Teve uma época que eu não gostava muito daqueles bombons Caribe, que é de banana, que eu acho que ninguém gosta, né? E eu nem sei de que marca que é, mas até hoje eu curto sim. Olha, se tem uma coisa que eu gosto, eu sou chocolatra, eu gosto pra de chocolate. Tem vários que eu gosto bastante. Da caixa de bombom, não sei se tem algum favorito, eu tenho alguns muito bons. Sonho de valsa é bem gostoso, agora que eu parei pra pensar. E ouro branco também, esses dois eu amasso. Mas no geral eu gosto bastante. É que assim, eu gosto mais de chocolates unitários, por assim dizer. Então, por exemplo, a barra de chocolate de ouro branco pra mim é mais gostoso que o bombom de ouro branco. E o de sonho de valsa também. A barra de chocolate do sonho de valsa é delicioso. Mas eu gosto bastante daqueles Hershey's de café, né? Que é expresso, cappuccino. Pra mim eles são muito bons também. Gosto muito. Tem uns chocolates que eles vêm com bolacha, né? Vêm com biscoito no meio. Também são uma delícia. Eu gosto muito de Snickers. Eu acho que Snickers é um dos meus bombons favoritos. E adoro as variações também com chocolate amargo, com chocolate branco. Eu acho uma delícia. Também Kit Kat eu gosto bastante. E eu gosto muito que tem variedade, né? Tá aí, eu acho que eu gosto mais de chocolate com recheio crocante, assim, né? Um wafer, tipo os da Kit Kat, ou com amendoim do próprio Snickers, né? E, inclusive, eu gosto de Charge, só que eu acho que o Charge é meio que uma cópia mais singela, mais simples do Snickers. Eu acho que o Snickers tem um grau a mais, assim, sabe? De gostosura. Mas os da Kit Kat eu gosto bastante porque eles têm umas variedades, né? Gosto bastante do tradicional, mas também gosto do meio amargo. Esses dias eu experimentei o de Coconut, que é tipo um prestígio. Inclusive, eu gosto bastante de prestígio, mas gostei do Kit Kat de prestígio, que é coconut, na verdade. E curto
muito quando eles põem caramelo salgado. Eu curto muito essa junção de doce com salgado, eu acho maravilhoso. Mas tá aí. Tá, eu espero ter respondido. Espero que você tenha gostado da minha resposta, J. Minuzzi, que eu não conheço nenhum dos meus melhores amigos. Mas bom, a gente teve uma última resposta na caixa de perguntas do Insta, escrito pela ouvinte vim.scriptnick, que diz o seguinte: essa rádio é muito foda, faz mais um episódio sobre a série de TV Green, mas a gente não fez nenhum, enfim, tá, acho que entendi, né, você queria que a gente fizesse mais um episódio, no geral, mas dessa vez com o intuito de falar sobre a série de TV Green. Cara, achei bem pertinente essa pergunta, porque eu tô vendo essa série com a minha namorada, Vi.Scriptnick, eu e a Vi, a gente tá na 5ª temporada de Green, a gente gosta bastante, é uma série que a minha namorada já tinha visto, mas ela é muito engraçada porque ela já viu essa série e ela não lembra de nada, então a gente se surpreende junto. É uma série muito gostosa porque... E é muito doido, antes de falar que essa série é muito gostosa de assistir, é muito doido porque ela é meio nichada no Brasil, pelo menos não via ninguém falando sobre. Quando eu via chamada lá quando eu tinha TV pirata em casa e ficava passando na TV, né, deixa abaixo, tá? A gente com certeza não usa IPTV aqui em casa. Mas enfim, minha mãe assistia e aparecia chamadas dessa série. Eu achava que era muito uma cópia de Supernatural. E ela lembra um pouco, mas ela toma seus próprios rumos. Eu acho que ela tem um universo muito legal. Ela trabalha muito bem os contos infantis dos Green, né? O nome da série é Green. Mas traz uma proposta, não vou dizer diferente, né? Mas a maneira como ela estrutura o próprio universo, eu acho muito legal. E é uma série muito corajosa. Não sei se corajosa, né? Eu acho que é mais. Ela não tem vergonha das próprias limitações que ela tem. Porque é uma série de TV da década de 2010, com recursos bem limitados. Então o CGI dela é bem podrinho, assim, sabe? Os efeitos especiais são bem qualquer coisa. Mas a série não tem vergonha, ela usa e abusa, sabe? Porque tem... A premissa da série é que existem Vessen. Vessen são criaturas mágicas antropomorfizadas, tipo os deuses egípcios, em que tem lá o Horus, por exemplo, que é uma pessoa, né? Um deus, um corpo de homem, cabeça de falcão, né? Aqui na série a gente meio que tem isso também. Tem pessoas do dia a dia que, na verdade, são outras criaturas, né? São Bloodbath, são Voxball, são Kaiserslautern, sei lá, o nome é um monte de nome em alemão, né? Com bastante raiz nessa cultura alemã, né? Tem muitos personagens, tem muitas séries ali que são... tem nome alemão, mas ela trabalha outras lendas, né? O Chupacabra, La Llorona, o Wendigo. Mas enfim, voltando pros Vessen, eles têm cara de pessoa, mas quando eles têm alguma emoção forte, o rosto deles se transforma num bicho, né? Então fica com cabeça de cachorro, com cabeça de cobra, sei lá. E, enfim, a série tem os seus recursos, né? E claramente é um CGI bem safado, mas a série não tem vergonha disso. Eu acho que é muito legal, assim, sabe? Ela, enfim, não tem vergonha, né? Ela expõe e tá mais preocupada em contar a história. E a história é muito boa, eu acho que é muito bem estruturada. Ela tem aquela estrutura de monstro da semana, né? A gente acompanha um detetive, então vai ter o caso daquela semana, mas ela também tem uma história de fundo acontecendo e que essa estrutura lembra bastante Supernatural, né? Nessa mesma pegada. Só que eu acho que ela avança mais, sabe? Eu acho que ela tem mais episódios desenvolvendo um arco daquele meio de temporada, sabe? Aquela conspiração, por assim dizer, né? Porque tem bastante sociedades e tal, no meio disso, tem meio que algumas conspirações e é bem bacana. É uma série muito legal e mais curta também. Além dela avançar mais na história, né? Ela tem menos temporadas que Supernatural, né? Supernatural chegou a 15 temporadas, ela tem quase que um terço disso. Ela tem 6 temporadas, sendo que são 5 temporadas com 22 episódios e a sexta com 13. Como eu comentei, eu e a Vi, a gente tá na 5ª, a gente tá gostando bastante. Mas eu não tinha planos de fazer um episódio exclusivo só sobre Green. Quem sabe mais pra frente, algum radioso lhe indica da vida. Mas por enquanto, não tenho planos, Vi.Scriptnick. Mas obrigado pela sugestão. Meio que acabei comentando um pouco sobre a série aqui e agora, né? E agora a gente vai pro comentário do YouTube. Os comentários do YouTube, no geral, eu costumo responder na própria plataforma, mas esse eu quis trazer pra cá porque eu achei simplesmente sensacional. Quem escreveu foi o Londra Gorda e ele disse o seguinte: na profissão de entrevistador, o Thiago vai entrevistar ele próprio?
Faz eu rir não, mano. Faz eu rir não. Eu achei muito engraçado o comentário. Ele terminou com kkkk, só que eu não rio kkk, eu rio tossindo. Nesses últimos tempos, né? Mas, enfim, Londra, eu achei esse comentário muito engraçado, porque ele é um pouco idiota. Com 1000 perdões aí, com todo respeito. Mas, cara, se eu vou entrevistar um entrevistador, é óbvio... Quer dizer, se eu vou falar sobre a profissão de entrevistador, das duas uma. Ou eu falo, enquanto entrevistador sozinho, comento sobre a profissão de entrevistador, ou eu trago outro entrevistador para ser entrevistado, né? Se bem que, pensando agora, seria um episódio maravilhoso. Eu fazendo as perguntas e eu mesmo respondendo, né? Fingindo que sou duas pessoas, né? Que é uma coisa que eu já meio que faço às vezes, né? Que eu falo sozinho. Inclusive, esse episódio inteiro sou eu falando sozinho, às vezes com algumas interações. Tá aí, acho que não é má ideia não, hein? Acho que não é má ideia não, Londra. Curti. A gente tem também agora um e-mail para ser lido no episódio de hoje que diz respeito justamente ao último episódio que a gente publicou aqui na rádio, o de Rádio Oslo Profissões, editor de vídeo, que contou com a ilustre presença de Matheus Floriano, o vulgo Lonafori, como entrevistado. O e-mail começa assim: Fala James e pessoal da rádio, tudo de boa com vossas senhorias? O episódio sobre edição de vídeo me pareceu bastante interessante, já que eu mesmo também trabalho nessa área. Mas eu queria saber de mais bastidores da gravação com o Matheus. Ele te apadrinhou como? E como que é a tua vivência como editor? A gente teve bastante do Lonafori, mas você mal falou. E quem Zé Rafa, que vocês tanto citam ao longo do episódio? Quebra essa pra gente e conta um pouco mais, que tal? É pro meu TCC. Um forte abraço de Pelotas, Joaquim Gouveia. Tá, e esse nome talvez tenha sido inventado? Não sei. De qualquer forma, Joaquim, eu mal falei no episódio porque a proposta era de entrevistar o Matheus, né? Quer dizer, assim, até imaginei inicialmente de fazer um bate-papo com ele. Só que eu não sei se eu já comentei, mas o Matheus fala muito. Tanto em quantidade de palavras, como de conteúdo, assim, sabe? Ele traz muitas coisas. E no final das contas, eu achei interessante trazer a visão dele sobre... Que era meio que esse o intuito mesmo do episódio, né? Só que, tanto durante a nossa conversa, né? Durante a entrevista, como depois, quando eu tava editando, eu queria pontuar algumas coisas, alguns comentários meus, e o teu e-mail serviu como brecha, né? Como espaço para eu comentar sobre isso. Primeira coisa que eu vou responder para você, então, quem que é Rafa? Que é uma coisa que eu também percebi, né? Que a gente sempre fala do Rafa, e nunca especifica quem que é o sujeito. O Rafa é meio que o segundo na linha de comando ali dos conteúdos do Pedro Silveira, né? Que a gente chama de Bitmídia, porque ele tem o canal do Eurofute, mas ele também tem um canal que é, acho que o principal, né? Se bem que agora tá bem parelho, o Eurofute tá ganhando protagonismo próprio, mas o Bitfooting, que é basicamente ele fazendo modos carreiras no FIFA, mas ele também tem o Bitocracia, em que ele traz outros jogos. Ele tem os canais de corte, tanto do Eurofute como do Bitfute. Ele tem o Futurologia, que fala sobre sci-fi, futuro, tecnologias, né, universos distópicos e pá e tal. E o Rafa meio que coordena no sentido de revisar, ele também é roteirista, meio que não tudo, mas boa parte das coisas passa também sobre a coordenação do Rafa, né? Tanto para bolar quadros pro Eurofute, acho que principalmente, ou só pelo Eurofute, não sei se ele chega a coordenar outros projetos do Pedro, mas dentro do Eurofute, meio que ele que dá aval para tudo, né? Ou bastante coisas aí na revisão dos vídeos, os vídeos longos, né? Também para shorts. Agora os shorts são revisados tanto pelo Pedro como pelo Rafa, ou um ou outro, ou pelos dois, né? Dependendo do conteúdo. Ele serve como baliza, assim, né? Como catalisador para dar uma refinada no conteúdo, pesquisa, né? E, enfim, ele tá ali mais nessa parte de coordenação mesmo, sabe? Mas, bom, como eu disse, tinha algumas coisas que eu queria comentar. A primeira delas é com relação ao DaVinci Resolve, que o Matheus sugeriu, né? Como melhor programa de edição, que ele queria migrar... Eu queria falar singrar e migrar e ficou mingrar, né?
meio que misturou os dois, mas que ele cogita migrar eventualmente. E um ponto positivo do DaVinci é que ele é de graça. Claro, ele tem uma versão paga com mais alguns recursos, mas a versão de graça dele já é muito boa. Eu mesmo comecei trabalhando no DaVinci. Quando eu entrei para a equipe do Eurofoot, eu editava no Vegas, né, como eu comentei. Só que o Vegas é muito bom como porta de entrada para edição de vídeo, para edição de áudio, como eu comentei, eu uso ele até hoje. Só que ele é bem limitado em vários aspectos. Então, para mim foi imprescindível que eu migrasse para outro programa de edição. E eu comecei pelo DaVinci e ele é muito bom, eu gostei muito dele, ele tem um workflow muito legal, a maneira como ele se organiza é muito interessante, com cada etapa da edição dividida numa aba ali, é tudo certinho, tudo organizado, ele tem um visual muito legal assim, sabe, tanto de ser bonito, como para você organizar o teu projeto. Eu acho ele o melhor nesse aspecto, e o Matheus também é só elogios para ele com outros recursos. Eu acabei migrando pro Premiere eventualmente, porque todo mundo na equipe do Eurofoot trabalha com Premiere, e eu era o único com o DaVinci, e eu tava começando, então tem coisas que os outros editores faziam que eu não sabia fazer e não tinha como eles me explicar, porque eu tava usando outro programa. E aí eu acabei migrando pro Premiere, eu tive que aprender a editar o Premiere em uma semana, por conta... porque o Pedro queria que eu começasse a editar os shorts, né? Antes eu só fazia cortes, vídeos de cortes, e aí ele pediu pra eu começar a trabalhar nos shorts, que se aproximam muito mais da edição do Eurofoot, né? De vídeos longos. E aí uma semana eu meio que... Não é que eu dominei, né? Mas eu meio que consegui fazer a migração, assim, né? De atalhos e disposição das coisas e tal. E eu tive um pé atrás inicial com o Premiere, porque na questão visual ele é todo espremido, cara. É bem... Eu achei muito irritante trabalhar com ele no começo, porque fica ali todas as informações contidas e tudo muito apertado, sabe? Eu achava até meio claustrofóbico de trabalhar com ele no começo. Hoje me acostumei, hoje eu já consigo trabalhar com uma tela só, né? Inicialmente, uma maneira que eu tive pra manobrar isso, dessa espremição na tela, foi trabalhar com duas telas, mas agora já até consigo trabalhar com uma tela quando eu tô com o Matheus, né? Quando a gente tá trabalhando junto, né? Respondendo então a pergunta de apadrinhar, funciona dessa maneira, né? Eu meio que aprendi a mexer no básico do Premiere, mas para fazer algumas coisas específicas, o Matheus começou a meio que me dar aulas, né? Não é um curso, a gente não tem nenhuma periodicidade de se reunir, né? Dele me passar coisas, mas eventualmente a gente se reúne e ele vai me instruindo, né? Coisas que ele sabe, atalhos, essas coisas, como fazer presets, como entender questão de diagramação, de design gráfico, que é bastante importante. Foi mais nesse sentido, assim, sabe? De como juntar, porque antes eu ficava só no Premiere, né? Mas ele me instruiu bastante coisa do Photoshop mesmo, de como unir os dois, Photoshop com o Premiere, e agora mais recentemente tenho trabalhado algumas coisas no After. Só não consigo dar muita sequência no After porque o meu computador é bem modesto para trabalhar com Motion, que é o principal do After Effects, né? Meu computador não tá dando conta, e aí eventualmente quando sobrar uma graninha eu vou dar um upgrade na minha máquina para poder então tá assim agora não, né? Eventualmente trabalhando com Motion Graphics também, com o After Effects. Mas bom, outra coisa que eu queria comentar aqui, o Matheus, ele indicou, acho que o GeForce Experience, o NVIDIA App, enfim, o programa da NVIDIA para captura de tela. E uma alternativa que eu dou aqui para vocês é o OBS. O OBS eu já comentei aqui antes, né? Eu tenho um projeto pessoal meu em que eu faço análise de livros e jogos, e aí eu gravo, né? Ele permite captura de tela e também webcam, microfonagem e tal. É ótimo para você que quer produzir conteúdo. É uma ótima alternativa para você estar utilizando aí para gravar dependendo do assunto que você quer. Eu, por exemplo, me achei com as minhas análises, né? Teve até também uso para bastidores aqui da Rádio Osmo, né? Algumas gravações, algumas edições eu gravei pra mim mesmo, como cápsula do tempo, e às vezes dependendo do vídeo que eu preciso eu não consigo baixar por meios alternativos. Uma alternativa que eu uso é o OBS para estar capturando a tela, é uma boa também. Ele é de graça e ele é um pouquinho chato de configurar no começo. Eu pelo menos apanhei bastante, mas tem bastante tutoriais no YouTube, você tendo um pouco de paciência, ele é ótimo para usar. Aí eu tenho uma anotação aqui que eu não entendi, porque às vezes eu vou anotando e depois eu só não lembro, né? Mas eu coloquei bancos de imagens e vídeos. É importante mesmo você saber quais são, né? Tem enfim, o Matheus já indicou lá, mas eu reitero aqui. Para música, uma ótima alternativa é o YouTube Studio Library, YouTube Audio Library, acho que esse é o nome. Tem muitas músicas boas, mas é só você jogar no YouTube. Também
Music, Royalty Free, que vão aparecer vários canais. Só dá uma conferida se realmente são Royalty Free, porque já aconteceu igual eu, de pegar música que eu achava que era Royalty Free e de Free não tinha nada. Mas para imagens tem o Getty Images, tem o Stock Images, o Alamy Images. Esses aí tem marca d'água, então você tem que ver meios alternativos aí para estar tirando marca d'água. Ou se você souber algo de Photoshop, já ajuda bastante também. Usar recursos do Photoshop para tirar essas marcas d'água e você poder usar a imagem. Uma coisa que eu queria acrescentar aqui também, que eu acho que é bem legal, que o Matheus não falou, a gente acabou falando uma coisa muito voltada para produção no Eurofoot, né? Que são vídeos bem produzidos. Assim, tanto da parte desde o roteiro, desde a pré-produção, né, como o jeito que o Pedro grava e tal, mas também na edição é muito fluida, tem muitos elementos, muito motion, sempre tem alguma coisinha acontecendo. Só que tá tendo meio que uma contracultura no YouTube, eu tenho percebido, de a gente ter vídeos mais simples, que não exigem tanta edição. Às vezes mais canais de corte estão bastante voga aí. A grande maioria dos canais de cortes é uma coisa mais seca mesmo, né? Só pega o trecho de uma conversa maior, de um podcast e tal. Mas no geral, né? Eu vejo algumas pessoas produzindo conteúdo a partir do OBS mesmo, né? Que é só ligar a câmera, só ligar o microfone, tá ali a captura de tela, tá trazendo a notícia, falando alguma coisa. Então é uma alternativa para você, né? Que não é tão, como que fala? Tão aprofundado em edição, também é uma alternativa. Você não precisa editar no nível do Eurofoot. Claro, se você ter como dentro da sua caixa de ferramentas tanto uma edição mais simples como uma mais avançada, maravilhoso. Eu acho que é o melhor de dois mundos. Mas uma coisa que eu acho que cabe bastante aqui é saber bastante da teoria. Foi uma coisa que o Matheus bateu bastante na tecla no nosso episódio e que eu acho que é o mais essencial. Uma edição simples é mais, né? Uma edição pode ser simples, mas ela vai ter muito mais conteúdo se você souber a forma, entender melhor a linguagem daquele vídeo. Por exemplo, os vídeos do Sejinho, né? Um canal que eu gosto bastante, a edição é simples. Só que eles usam muito uma linguagem de shitpost, né? Aquelas imagens esticadas, né? Uma fonte ali meio quebrada. Mas o vídeo só funciona daquela maneira, aquela linguagem só funciona porque muito provavelmente o editor manja muito de design gráfico, da linguagem, sabe? Então, sabendo a partir da teoria, ele consegue quebrar. Outro caso é o do Santinelli. O canal do Thiago Santinelli, o editor dele, ele só simplesmente caga pro design gráfico, sabe? Ele pega a Comic Sans, bota o stroke lá no máximo, sabe? Tudo desalinhado. Quando vai dar zoom no Thiago, né? É muito engraçado falar do Thiago e não sou eu, né? Mas enfim, o Santinelli. O zoom é quebrado de propósito, sabe? Não é o Thiago centralizado na imagem, senão que ele dá zoom em outro ponto. Mas enfim, de novo, essa edição só funciona se o editor souber na teoria como que funciona, como que seria, né, a maneira correta de fazer e a partir da maneira correta de quebrar, ou copiando de alguém. Talvez ele não tenha plena noção disso, mas ele tem como referência alguém que sabe, que manja. Então, no final das contas, estudar é bastante importante também para edição. De novo, vai te ajudar em várias etapas, pode te dar uma identidade própria na tua edição. Outra dica que eu dou aqui é sempre procurar por alternativas. Tem alguma coisa que você quer fazer e você às vezes não tem um programa e tal, tem muita coisa online que pode te ajudar com isso, seja imagens vetorizadas, PNGs, saber garimpar um pouco, assim, sabe? Tem vários sites que te ajudam nisso. Eu mesmo, até então, usava vários sites alternativos para tirar marca d'água e às vezes rolava de algum site tá fora do ar, então eu ter sempre algum na gaveta, algum na manga ali, né? Pô, não tenho dinheiro para comprar o Photoshop? Tem editor de imagem online, é o Photopia, eu acho que é assim que chama, e ele tem muitos recursos do Photoshop, dependendo do que você precisa, ele já pode te ajudar. Claro, alguns são pagos e tal, mas geralmente eles te permite que uma ou duas imagens você consiga editar de graça, né? Então é uma boa, né? Também pode te ajudar aí. E entenda, né? Tem recursos, o importante é você estar sempre pesquisando. Não se limite às coisas que você já conhece, senão que, enfim, procure por alternativas, né? No final das contas, fica aqui a dica, né? Sempre esteja pesquisando, sempre esteja evoluindo, sempre esteja estudando, que é o mais importante. Nunca se estagne, nunca ache que você já é o as da edição, porque sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. E uma dica que o Matheus deu também é que no começo não precisa de cursos e tal, você pode ir atrás de cursos eventualmente, e eu acho que é uma boa. Eu mesmo comprei alguns cursos da Brainstorm e eu acho que acrescentam bastante e sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. Se você tá com uma graninha sobrando, é uma boa até para você ter no teu currículo, né? No teu currículo. Enfim, referências a B-Movie te ajuda também.
né? Se você tiver uma graninha sobrando, você sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova em plataformas como da Alura. A Alura eu não sei muito bem porque eu nunca fiz curso lá, mas na Brainstorm mesmo, até alguns cursos mais introdutórios, me ajudou a entender alguma etapa da edição, algum que outro detalhe do programa que eu estava usando. É uma boa também. E no final das contas você consegue carga horária, né? Você consegue acrescentar ali mais uma linha no teu currículo. E agora, pra gente fechar esse episódio aqui, um último ponto da nossa conversa minha e do Matheus, que ele falou da questão do uso de IA, né? Da uso de inteligência artificial, imagens generativas. A minha vontade, não sei se ficou claro no episódio, né? Mas é que eu espero, né? Que vá haver uma contracultura, porque eventualmente tudo vai estar dominado por IAs, né? E eu espero que as pessoas se cansem dessas imagens generativas e eles procurem, é quase um movimento hippie, assim, um movimento hipster, sabe? De procurar só conteúdo gerado por humanos. Eu espero que isso aconteça e que essa contracultura seja maior do que essa vontade de consumir imagem generativa, que as pessoas cansem, porque no final das contas é só uma coisa genérica, idiota, sem graça, besta, sabe? É uma coisa enlatada no final das contas, sabe? Não tem tempero, não tem nada, é só uma coisa feita, pronta, e inimpalatável, assim, sabe? Então o meu desejo é que as pessoas cada vez mais queiram deixar as imagens generativas de lado, né? Que seja só um boom, só uma onda, só uma coisa temporária, e que eventualmente as pessoas clamem para que as coisas sejam feitas de novo por humanos, né? Ou só procurem coisas feitas por humanos. Vai ser uma coisa quase que artesanal, assim, sabe? Igual uma época que todos os equipamentos, né, coisas eram feitas por artesão e tinha todo um rebusco. Às vezes, sabe, uma calha, ela tinha ali entalhes imitando, sei lá, uma cobra, um dragão, não sei o que. E aí, por conta da industrialização, foi cada vez ficando mais simples. Uma calha hoje é só um pedaço de metal, sabe? Só ângulos retos. E esse negócio da Lionsgate, cara, me dá uma revolta, sabe? Assim, pra mim foi um bagulho só muito ridículo. Olha o tamanho da Lionsgate. Sério que a Lionsgate precisa disso? Precisa desse negócio de fazer um catálogo só de coisas feitas por IA? Me lembrou muito de quando a gente teve aquela série merda da Marvel, acho que é Invasão Secreta, que a abertura era feita por IA e os caras achavam que estavam arrasando. Sim, não, porque a gente queria causar esse espanto, esse desconforto nas pessoas e, sei lá, só deu uma ojeriza, assim, sabe? Você podia muito bem ter contratado artistas, a Marvel Studios, cacete. Por que vocês não pegaram uma equipe de produção para fazer uma abertura que emulasse imagens generativas, já que esse era o intuito? No final ficou uma coisa podre, feia, igual a série como um todo, né? Vamos combinar? E assim, no final das contas, parece que pra mim não faz sentido, essa conta não fecha, sabe? O desejo é tão grande de que as imagens generativas causem se tornem a tendência, né? A nova tendência, que todo mundo queira consumir só coisas por imagem generativa, mas a conta não fecha pra mim porque, cara, é um consumo absurdo de energia e de arrefecimento. Saiu, né, matérias de que pra cada palavra do ChatGPT consome não sei quantos litros de água e que essas imagens generativas, elas podem sozinhas secar uma piscina, porque elas exigem um nível absurdo de resfriamento que envolve diretamente água, né? Esses servidores, em algum lugar tem algum computador lá que tá processando essa imagem para você e ele tá consumindo um absurdo de energia e também de água, né? Para esfriar a máquina, para ela não pegar combustão. E eu queria entender até onde vai esse lobby das empresas ficarem empurrando IA pra cima da gente. Enfim, é isso. É isso que eu acho que é isso que no final das contas eu tinha pra dizer. Cara, eu achei que eu ia fechar esse episódio em 15 minutos, mas aqui já tá com quase 40 minutos. Mas bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não deixem de escrever pra gente. Podem escrever no lugar que vocês preferirem. A gente pode eventualmente estar lendo aqui. Eu geralmente respondo todo mundo no YouTube, no Instagram também. Mas, né, eventualmente quero abrir de novo caixa de perguntas, que foi muito legal. Vocês mandaram muitas coisas boas aqui, rendeu o episódio, né? E claro, principalmente e-mails também, né? Acho que e-mails dá mais abertura para vocês escreverem mais palavras e eu não me importo de estar lendo, eu gosto. Enfim, e pra quem acha que e-mail é arcaico, né? Eu lembro de um amigo, né? Cara, e é muito engraçado porque acho que foi em 2016 que eu falei que eu queria mandar um e-mail, e, não sei, enfim, entrou de alguma forma assim que eu precisava do meu e-mail, acessar o meu e-mail, e meu amigo assim, quem que em 2016 usou e-mail? E a gente corta pra 2025 e eu todo dia abro minha caixa de entrada, sabe? E vocês escrevem pra gente. Então chupa meu amigo que achava que ninguém mais usava e-mail ainda tá aí, tá certo? Enfim, não esqueçam de seguir a gente pelas redes sociais, vão estar aí na descrição. E quando tiver episódio novo,
eu espero que vocês escutem. Demora, mas, de novo, desejo de seguir aqui com o projeto da Rádio Oslo, tá certo? Trazendo cada vez mais entretenimento, quadros, loucuras, muita diversão, muito infotenimento. Infotenimento nem tanto, porque não trago tanta informação assim, mas de qualquer forma, fica aqui o meu tchau, tá certo? Não, eu preciso fazer o encerramento da maneira adequada, né? Virou bordão aqui já, né? Assim que eu fui Thiago, vulgo James, e você, o nosso ouvinte, que eu espero que escreva pra gente mais vezes. Tchau, tchau.